Irmãos, eu quero pregar de maneira que seja uma atuação coletiva, com responsabilidade pessoal, mas que tenha uma ação coletiva. Nós temos liberado essa palavra de favor, e eu creio nesse favor de Deus, tenho vivido esse favor, tenho desfrutado do favor dele, de maneira especial, não só nesse ano, todo esse ano, na verdade todo ano da igreja, nesses 10 anos que nós vamos completar agora, nós temos visto a mão e o favor de Deus, a graça dele sobre nós. Mas eu entendo que esse ano 2018 vai ser tem sido algo diferente na minha vida, na minha casa, na minha família. Temos ouvido testemunhos de monte, não é pouco, do favor de Deus, da presença maravilhosa do Senhor, favorecendo muito a sua vida de maneira pessoal, uma reviravolta que Deus está fazendo em várias pessoas. Mas eu quero falar como igreja hoje. Eu queria que você entenda que você faz parte de um todo. Fala assim: eu faço parte de um todo. Deus chama a igreja dele de, quem sabe? O apóstolo Paulo, em Coríntios, e se eu não me engano em Romanos, ele fala que a igreja, nós somos um corpo. Pega na mão do seu irmão e fala assim: nós somos um. Vira para o outro e fala assim: nós somos um corpo. Amém? Então eu quero falar nessa perspectiva nesse domingo. E o título da minha mensagem é: pecados individuais afetam o favor de Deus na comunidade. Eu vou repetir: pecados individuais afetam o favor de Deus na igreja ou na comunidade. Feche seus olhos, por favor. Eu queria que você tivesse coragem de fazer uma oração. Primeiro eu vou te pedir, olhos fechados, ouvidos bem abertos. Quero que você tenha coragem de fazer uma oração, pedindo: Deus, eu quero ser confrontado nos meus pecados. Eu quero ser confrontado na minha maneira errada de viver. Aquilo que talvez eu já acostumei, já se tornou hábito na minha vida, e eu não tenho percebido que isso tem desagradado o teu coração e que isso é pecado. Então eu gostaria muito, essa é uma dica que eu estou dando para você orar, que o Senhor, por favor, em nome de Jesus, que o Senhor me revelasse, porque eu estou decidido hoje matar esse mal que está dentro de mim, mesmo que eu não enxergue. Eu quero sair daqui hoje, Senhor, totalmente queimado pelo teu fogo, trazendo purificação para agradar o teu coração e ser um favor de Deus para esta igreja. Quero fazer uma introdução antes de entrar na pregação, trazer um princípio para aquilo que eu vou aplicar. Lendo o livro do John Bevere, Kryptonita, a gente já entendia esse princípio, como corpo, como coletividade, como um pecado não confrontado na igreja acarreta todo o mal para toda uma igreja. A gente entende isso. E eu quero falar a você que está vindo aqui pela primeira vez, segunda, terceira, ou já é membro da igreja. Você precisa entender este princípio, para que você não seja um instrumento da justiça de Deus, da maldição sobre a vida dos teus irmãos dessa igreja, mas que você possa ser um instrumento do favor de Deus para esta igreja, para a sua vida e para a sua família. Então, quando nós olhamos para a igreja primitiva e nós olhamos para a igreja de hoje, do século 21, existem algumas diferenças nítidas, como por exemplo, sobre milagres, prodígios e maravilhas que aconteciam na igreja primitiva e que já não acontece hoje com frequência. Por mais que nós estamos experimentando milagre, favor de Deus nessa igreja, testemunhos lindos, maravilhosos, de cura, de finanças, enfim, de milagres de Deus. Mas quando nós lemos o livro de Atos, quando nós vemos a igreja primitiva, isso fazia parte do cotidiano da igreja. Sinais, prodígios e maravilhas eram feitos constantemente na vida da igreja.
E hoje nós não vemos isso. Quantos concordam comigo? Isso não é frequente no meio da igreja. Por mais que eu não possa em nenhum momento reclamar ou murmurar de Deus, porque este lugar tem sido o lugar da presença de Deus desde o dia que a igreja começou, dentro da minha casa. Isso é nítido, isso é muito claro para mim e para todos que frequentam essa igreja desde o começo. Deus tem nos visitado. Mas o que nós precisamos entender é que tem muito mais que Deus quer liberar. Muito mais milagre, muito mais sinais, muito mais prodígios. E por que isso é diferente da igreja primitiva? Qual será o problema? Alguém sabe me responder? Qual é o problema? Como diagnosticar? Qual é a raiz? Porque isso não está acontecendo hoje no meio da igreja do século 21. Ou melhor, de quem é a responsabilidade? E eu sei que vocês estão pensando, é do pastor. É a cabeça. Ele é o líder. Será que Deus mudou o modo de agir? Naquela época, Deus agia diferente, agora Deus começou a agir de outra forma. Será que é esse o problema? É assim mesmo, pastor. Nós temos que acostumar. Se o senhor quisesse ver tudo aquilo que a igreja primitiva viu, o senhor devia ter nascido naquele tempo. Porque não volta mais. Cada tempo é diferente, eu sei que é diferente, mas o Deus é o mesmo. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será para toda a eternidade. Ele foi bom ontem, Ele é bom hoje, Ele vai ser bom para sempre. Ele é um Deus de milagre que fez ontem, Ele faz hoje e faz por toda a eternidade. Ele se move de maneira sobrenatural em todo o tempo. Quando a gente lê Atos 2, 42, 43, me perdoa, mas vou usar muitos versículos de novo, isso é costume e praxe desse pastor que vos fala, porque para mim o que tem poder é a palavra de Deus e não a minha. Então quando Deus traz uma mensagem, Ele vai me dando vários textos, até as 45 do segundo tempo, quando eu estou ali dando a última lida. Mas Atos 2, 42, 43 fica muito claro para nós. Diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E muitos prodígios e sinais eram feitos pela mão dos apóstolos. Então muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos, sim. Muitos sinais e prodígios podem ser feitos pela mão dos pastores, sim. Mas antes está dizendo que toda a igreja vivia em unidade, vivia cumprindo a palavra, vivia em santidade, vivia em um modo diferente de viver. Não se contaminava com esse mundo. Nós corremos o grande risco de moldar o evangelho de Cristo, que é o evangelho de poder, a nossa mesmice, a nossa vida limitada e ao nosso egoísmo, ao nosso conformismo. Mas o evangelho de Cristo não pode ser comparado ao nosso conformismo ou ao nosso achômetro, ou achamos que é assim. Não. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê em Jesus. A igreja primitiva vivia naturalmente no poder de Deus. Atos capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos para que fique claro, e aí vai pondo lá na tela para mim, fazendo um favor. Atos capítulo 4, versículo 33. Repete comigo assim: com grande poder. De novo, com grande poder. Eu continuo lendo. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Havia o favor de Deus sobre todos os cristãos. Sobre os apóstolos também. Mas sobre toda a igreja havia graça, e o poder de Deus era manifestado na igreja primitiva. Atos 17 e 16. Os cristãos eram conhecidos como alguém que punham a cidade de perna pro ar, que causavam alvoroço na cidade. Mas lá na igreja primitiva, quando chegavam os crentes em uma cidade, eles colocavam fogo na cidade. Eles pregavam Jesus, e junto com a pregação vinha carregada de poder. Presta atenção, líder de célula, tua casa pode ser assim.
Mas se você se conformar de só dar um estudo, continue dando estudo. Mas pode ser diferente. Porque o mesmo Deus que respondeu por fogo por Elias é o mesmo Deus que nós servimos aqui agora. Se você se conformar com o evangelho que você pôs na tua caixinha, fique com ele. Mas não é esse que eu quero para essa igreja. Não, é o evangelho de poder. Alguns discípulos, alguns homens tinham que provar que eles não eram Deus. Tamanha era o poder que esses homens agiam na terra. Alguns chegaram a se dobrar e adorar como eles fossem Deus. Ele falou: não, levanta que eu sou homem igual a vocês. Eu só estou cheio do fogo, do poder e da unção do meu Deus. Eu não faço nada por mim, mas a unção que está em mim é que gera todo esse poder. Então a luz dos cristãos na igreja primitiva chegava nas trevas do mundo e as trevas tinham que sumir. Não tinha esse negócio aí, tem medo das trevas, tem muita opressão nesse lugar. Não. Pode ter, isso pode ser real. Deus pode até deixar você sentir a opressão. Mas quando a luz entra cheio de poder, as trevas têm que sair. Seja onde você entrar, mas você se conformou. Ai, tem opressão, misericórdia, misericórdia. E vai se afastando. Como se você tivesse que se afastar. O poder está com a igreja. Nós não podemos recuar. Deus nos concedeu o direito de participar da sua natureza divina. Hoje você não é mais filho do mundo, você não é mais filho do pecado, mas é filho de Deus. Aleluia. Deus me deu a chance de participar da sua natureza poderosa. E não são todos que vão exercer esse poder. Por quê? Não são todos que são filhos de Deus. Filhos de Deus é aquele que Deus dá o poder de se tornar. Para ser filho de Deus tem que se tornar filho. Não se nasce filho de Deus, tem que se tornar filho de Deus. João capítulo 1 versículo 12 é muito bem claro. Mas todos aqueles que creram na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o dia que você decidiu se arrepender dessa vida pecaminosa, você teve a convicção que você precisava do Senhor e clamou ao sangue dele, o perdão dos seus pecados, e o Espírito Santo entrou em você, você nasceu de novo. A partir desse momento, você se tornou uma nova criatura. Você não é mais filho do mundo, filho do pecado, mas agora é filho de Deus. Tem que entender isso, meu irmão. Você não é qualquer um, não. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Deus te concedeu tudo o que você precisa. Quem pode falar amém? Eu vou ler esse versículo, presta atenção. Aí você vai participando da mensagem. Eu não quero que você fique assistindo, tá bom? Vai participando, vai tomando posse, vai crendo naquilo que Deus está falando conosco nessa manhã. Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de santidade. Então você que não é santo é sem vergonha. Nossa, pastor, agora você me xingou. Não, com muito amor, eu vou até pôr um sorriso, porque senão você vai achar que eu estou bravo com você. É porque você se acomodou, se acovardou e está gostando de viver com esse pecadinho encostado em você. Porque Deus nos fez participantes da sua natureza divina, e Ele já me deu tudo o que eu preciso, e deu tudo o que você precisa para viver uma vida de devoção de maneira santa. Não tem desculpa, meu irmão. Mas é mais fácil culpar os outros, né? É mais fácil falar dos outros, que ninguém me entende, que eu sou fruto do... Você não é fruto de nada. Se você entregou tua vida para Jesus, você é fruto do Espírito Santo. Deus te gerou uma nova criatura. Você faz parte hoje do povo mais poderoso dessa terra. Ele continua dizendo, o apóstolo Pedro: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas.
E esse ano tem muitas grandes e preciosas promessas do favor de Deus sobre nós. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Repete comigo, fala: eu não sou mais filho do pecado. Mas se você quiser repetir, repita com vontade e com fé, amém? Se for realmente o desejo do teu coração. Repete que fala: eu não sou mais filho do fracasso. Eu não sou filho do desânimo. Eu não sou filho da tristeza. Eu não sou filho da depressão. Eu não sou filho da derrota. Eu sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Aleluia. Eu não vou me entregar. Deus me deu tudo o que eu preciso para viver de maneira digna e santa na sua presença. Não tem desculpa. É por isso que a igreja talvez não entenda todo esse processo. Porque você acha que qualquer coisa que está dentro de você. Não é não, é o próprio Deus, a natureza dele. O Espírito de poder está dentro de mim e dentro de você. Agora tem um problema: você não pode receber nada de Deus que você não acredita. Eu vou repetir. Você não pode receber nada de Deus que você não acredita. E dificilmente você vai acreditar naquilo que você não conhece. Então presta atenção. Tem um salmo que uma vez eu fiz uma pregação dele, não lembro onde está, e até li essa semana, mas me perdoa, não sei o endereço. Tem alguma versão que não dá para entender assim, então por isso que talvez é difícil de achar esse salmo. Um versículo diz assim: aqueles que conhecem, confiam. Quem confia, descansa. Então você não pode receber nada de Deus se você não acredita. Agora, para que você acredite nele, você precisa conhecê-lo. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas não é um conhecimento teórico, mas é um conhecimento íntimo. Ter relacionamento com ele. Orar, buscar. E nesta mensagem de hoje, eu gostaria de apresentar algo muito importante para vivermos mais o poder de Deus, para sermos mais parecidos com a igreja primitiva. Eu quero ser um instrumento de Deus para ver muitos sinais e prodígios nesse ano de 2018 nessa casa. Eu quero ser um instrumento de Deus para poder operar maravilhas, sinais no nome dele, para que ele seja glorificado, e não a mim nem a nós, mas o nome dele seja glorificado nessa comunidade. Salmo 106, versículo 30 e versículo 31. Ele vai pôr numa versão aí, me permita fazer isso, mas eu vou ler em outra. Na verdade eu vou ler em duas e vai ter uma aí. Pode pôr NVI isso. Eu vou ler na NVT e na Bíblia Mensagem. E eu quero usar a versão da Bíblia Mensagem. Diz assim: Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Na Bíblia Mensagem diz assim: mas Finéias se destacou a favor da causa. Repete comigo: Finéias se destacou a favor da causa. Eu continuo lendo: e a praga foi eliminada. Ele teve esse crédito e seus descendentes nunca esquecerão. Aleluia. Eu estou como Finéias aqui hoje. Decidi pegar a espada. Eu estou decidido matar todo pecado escondido, camuflado ou deliberado nessa igreja. Porque eu quero ver a glória e o favor de Deus abundante nesta casa. Quem conhece esta igreja
Quem nos conhece sabe que a nossa pregação desse púlpito sempre foi de responsabilidade, de santidade, e não de apenas campanha para agregar pessoas, para encher a igreja, esvaziar o céu. Não. Aqui nós pregamos para encher o céu, porque ela só vai entrar quem é santo, quem tiver a noiva limpa, pura, cheirosa, imaculada, para encontrar com o noivo Jesus. Então vocês sabem disso. Mas de uma maneira especial nessa manhã, eu quero confrontar o pecado seu. Eu quero ser um Finéias aqui hoje. E eu quero que você entenda que pecado não pode ser tolerado no meio da igreja. E eu não tolero o pecado no meio da liderança. Eu não tolero o pecado no meio da igreja, mas muita gente não fica sabendo. Mas hoje você vai entender o que acarreta isso na sua vida, na sua família e no meio que você habita, que é a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Pecados não confessados, não abandonado, é como um câncer na sua vida, meu irmão. Então você que tem esse pecadinho aí, ó, esse vício que não sai, já acostumei. Essa fofoca, essa maledicência, essa pornografia que você não para de ver, essa língua venenosa que você tem, já faz parte da sua vida. Você nem mais considera isso como pecado. Eu quero dizer para você que isso é um câncer na sua vida. O pecado não confessado, não abandonado, é como um câncer. Não adianta você mudar o estilo de vida. Não adianta você chegar no médico, constatou, fez o exame, está com câncer. Agora você tem um estilo de vida, come melhor, come no horário tal, não coma esse ali, só faz isso agora, tá bom? Faz um exercício que o câncer vai sumir. É assim? O médico tem que ver o mais rápido possível para ele fazer o quê? Tem que arrancar ele. Tem que matar esse câncer, senão ele mata você. Quantos sabem disso? Não é assim que funciona? Não adianta o médico falar, muda o teu estilo de vida. E tem muito crente que vem para a igreja, agora começa a vestir a cara de crente e vem para a igreja. Mudou algumas coisinhas. Agora eu já não faço mais aquilo. Nossa, pastor, eu vivi em noitada, agora não vou mais. Mas você faz a noitada dentro da sua casa, vendo coisas que não prestam. Então não adianta mudar umas coisinhas, tem que ser santo. Não adianta mudar um estilo de vida só. Tem que mudar o teu coração. Tem que mudar as tuas atitudes interiores. Você está muito conformado em vir na igreja constantemente, domingo após domingo, e não muda a sua conduta. O pecado de um da igreja, de um membro da igreja, pode restringir o agir de Deus na vida da igreja. Pode trazer juízo para todos. Muitos podem sofrer pelo pecado de um. Você tinha que entender isso. Se você não quer mudar por você, muda pela tua família, muda para esse irmão que está do seu lado, que ele está vindo com o coração aberto para buscar a presença de Deus, e muitas vezes não vê o milagre, porque você é um empecilho para isso acontecer aqui dentro. Eu não estou tirando a minha culpa não, eu estou dentro dessa mensagem. Mas eu quero que você entenda isso pelo Espírito. Gostaria muito que vocês tivessem a visão de um todo e não apenas de um pensamento egoísta. Como o crente só pensa nele. Não, você faz parte de um todo. Você faz parte de um corpo. Eu não quero fazer uma doutrina injusta. Eu não quero fazer uma doutrina que vai te colocar medo. Então eu vou pagar pelo pecado do irmão aqui? Não, não é questão de pagar. É questão que vai nos afetar como corpo. Se um câncer está num membro do meu corpo, só aquele membro vai sofrer? Todo o meu corpo sofre. Então você tem que ter a noção que você faz parte de um todo. Você não é sozinho. O dia que você decidir entregar sua vida para Jesus, você faz parte de uma igreja do corpo de Cristo aqui em Fernandópolis. E você tem que ter responsabilidade para viver o cristianismo, mas não de forma egoísta, só pensa em você. Então eu quero que você tenha a visão, eu faço parte de um todo. Repete comigo, eu faço parte de um todo. Eu sou parte de um todo. Você precisa entender isso.
Vamos analisar como o pecado de uma pessoa não confrontado dentro da igreja, ou dentro de uma comunidade, dentro de um povo, pode acarretar uma maldição para toda uma igreja. Cada um é responsável pelos seus pecados, sim. Mas existem consequências que afetam todo o corpo de Cristo. Irmãos, os teus pecados, todos eles vão ser julgados por Deus. Até porque Deus não é um Deus que quer trazer sofrimento. Deus quer trazer a bênção para você. Na verdade, o sofrimento e o castigo vem para que você se arrependa e volte a ter de novo a bênção dele. O propósito do castigo e da justiça de Deus, trazer para nós uma correção, não tem nada a ver porque ele é ruim, é porque ele é muito bom, porque ele quer que você seja abençoado e não amaldiçoado, porque ele estabeleceu uma lei, e ele não quebra as leis que ele estabeleceu. Quando eu entendo que eu sou parte de um corpo, do corpo de Cristo na terra, isso não significa que eu tenho que tomar atitude somente pensando em mim, eu tenho que tomar atitude pensando no corpo de Cristo. Isso fica muito bem claro no Novo Testamento, mas vou pregar isso no domingo que vem, sobre a igreja, principalmente da igreja de Corinto, que Paulo falou exatamente da ceia. Nós vamos tocar nesse assunto no domingo que vem. Mas eu quero te mostrar alguns pontos, para que você entenda que a responsabilidade pessoal sua vai afetar todo o corpo de Cristo, toda uma igreja. Por isso que o título da minha mensagem é pecados individuais afetam o favor de Deus na comunidade. Pode atrapalhar sinais, maravilhas, o favor que ele queria derramar coletivamente quando nós reunimos como igreja. Você pode ser um dos empecilhos disso acontecer. 1 Coríntios 12, 27 diz: juntos, repete comigo, juntos, mais alto, fala juntos, somos o corpo de Cristo, mas individualmente membros desse corpo. Então presta atenção, eu e você fazemos parte juntos de um só corpo. É muito claro isso. Paulo me deu Paulo nos dá essa clareza. Não precisa de revelação para entender isso. Está muito claro. Então, juntos somos o corpo de Cristo. E cada um de nós somos parte desse corpo. Você é importante para Deus. Você tem importância no corpo de Cristo. Não interessa, ele começa a falar, o pé fala, eu não sou a cabeça, a mão, eu não sei o que, eu não sou. Não, todos fazem parte do corpo. E se tiver faltando um, já não é perfeito. Todos os membros são importantes. Então, quando pensamos como parte da igreja de Cristo, nós podemos ser responsáveis para atrair o favor de Deus, como para atrair o juízo de Deus. Quantos desejam ver mais milagres, sinais e prodígios na igreja? Quando nós reunimos aqui de segunda-feira, na reunião de oração, no domingo, enfim, na célula. Quantos querem ver mais sinais, milagres e maravilhas? Você tem responsabilidade para que isso aconteça. Você faz parte desse processo. Deus nos chamou para viver uma vida livre de pecado. Você pode dizer amém? Deus te chamou para ser santo. Entenda isso. Efésios 1:4 diz: antes da criação do mundo, Deus nos predestinou nele para sermos santos, irrepreensíveis na sua volta. Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para ser o quê? Santo, irrepreensível. Eu te pergunto, você é santo? Você tem vivido em santidade? Jesus pode andar com você a semana toda, e o que você fez essa semana, Ele estaria com você? Ele viria o que você viu? Ele falaria o que você falou? Ele tocaria no que você tocou? Abre a sua Bíblia, não acompanhe lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, 7 e 8. Repete comigo: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por favor, pega na mão do seu irmão aí, porque eu disse que é uma responsabilidade pessoal, mas eu queria que você entendesse que nós fazemos parte de um mesmo corpo. Todos nós estamos no mesmo
no mesmo barco. Uns dependem dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Então vamos lá. Fala assim: a vontade de Deus é que nós sejamos santos. Fala: a vontade de Deus é que nós vivamos em santidade. Pois Deus, repete, pois Deus, olha para um lado, para o outro, fala assim: nos chamou. Vira para o outro e fala assim: nos chamou para uma vida santa e não impura. Pode soltar a mão dele agora. Aí no versículo 3 ele diz: mantenha-se afastado das impurezas sexuais. Quanto crente está preso nessa parte sexual? Hã? Não abandona esse relacionamento de pecado, mas já acostumou. Eu não sei como é que essa pessoa consegue entrar numa cela, entrar num culto e ele adorar a Deus fazendo sexo e não é casado. Não, pastor, mas eu vou casar. Então casa, eu não estou falando com você. Se você já decidiu, teu coração já aceitou Jesus, você veio dessa forma, vai aceitar, não estou falando de você. Mas estou falando daquele que vive nesse pecado. Vive dessa forma. Eu não estou falando de você que veio, né, entendeu, agora você está colocando a vida em ordem e tal, né? Não estou falando de você. Mas aquele homem que é sem vergonha, que não para de olhar pornografia, que é infiel à esposa e está dentro da igreja. Eu não estou falando para quem está lá fora. Mulher que se veste para mostrar para os outros e gosta de receber elogio dos outros e fala: não, eu me visto assim para o meu marido. Pouca vergonha. Gosta de ser olhada pelos homens por onde passa, porque já que o marido não elogia, então ela se sente satisfeita pelo elogio dos outros. Deus te chamou para ser santo, e o corpo de Cristo tem que ser santo, a noiva tem que ser imaculada, cheirosa. Não dá para entender mulher que não perdoa marido, e vem na igreja levantar a mão, marido que não perdoa a esposa. Onde você vai parar com isso, meu irmão? Oh, cai a ficha, aprende isso. E aqui o versículo 7, na verdade o versículo 8, diz assim: portanto, quem recusa o que o pastor Marcos está falando agora, não está recusando o que o pastor Marcos está falando agora. Está recusando quem? Quem que você está recusando? Então não adianta olhar para mim que essa cara querendo me comer, voar em mim. Não adianta. Não é para mim que você não tem que ficar bravo comigo. Você tem que ficar bravo com o capeta que está te enganando e está minando as suas forças, está acabando com a sua vida, porque ele vai matar, roubar e te destruir. Só que você está sendo responsável porque a igreja do Senhor podia ter muito mais glória, e você está sendo instrumento do capeta para impedir a glória de Deus nesse lugar. Então quando você falha em ser santo, em viver em santidade, você está rejeitando a Deus. Você está sendo um problema para você, para a sua família e para a igreja o qual você pertence como corpo de Cristo. Acorda, por favor, eu estou te pedindo. Mas se depender de mim hoje, eu enfio a espada em você. Ah, enfio. Já enfiei já dei 2, mas ainda não matou. Mas até o final, eu creio que vai matar. É o pecado, irmão, não é você não. Amém? Irmãos, é tão sério que Jesus orou por mim e por você. Sabe que Jesus orou por mim e você? Ele orou por mim e por você. Mas nós não estávamos na época dele, mas ele orou. Ele falou: pai, eu estou orando pelos meus discípulos e por aqueles que vão crer em mim. E sabe que ele orou por mim e por você? Que nós sejamos um. Aqui, João 17, 21, 22. Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia, para que Fernandópolis conheça que tu me enviastes, e eu lhe deis a glória que a mim me deste, para que sejam um. Aleluia. Irmãos, presta atenção, Deus está falando, Jesus está falando: olha, a glória que o Senhor me deu, Pai, eu estou dando para eles. Tudo que eles precisam, eu estou municiando, eu estou armando eles, eu estou dando ferramentas para o meu povo, para eles serem um.
Então não adianta você pensar de maneira egoísta: os meus problemas são meus, não tem ninguém que... Não, irmão, os teus problemas são os nossos, porque você faz parte dessa casa. A não ser que você peça: eu estou indo para outra. Então vai em nome de Jesus. Eu não quero que você vá, de verdade. Eu quero que você fique. E que você permita eu enfiar a espada hoje o seu pecado. Estou rindo para não chorar, porque a coisa é séria. No Velho Testamento nós vemos muitas vezes o pecado de um ou de alguns afetando o todo. Lembra de Miriam? Era irmã de Moisés. Ela se rebelou. O que esse Moisés pensa que é? Deus só fala com ele. E Arão foi cúmplice também. Irmão, a própria família fala de nós. Fala. O que esse Moisés pensa que é? Aí Deus chamou e falou: vem cá, filho, eu vou mostrar um negócio para vocês. Com os profetas eu falo em visão, mas sabe o que isso aí que você está falando? Teu irmão aí? Com ele, eu falo face a face. Com ele é diferente. Quem é você para se levantar contra a autoridade? Quem é você para falar mal de líder nessa igreja? Quem é você para falar mal de pastor? Feche essa boca, porque você vai ficar leproso. Só que sabe qual é o problema? Além de ficar 7 dias leprosa, todo o povo ficou parado por causa de você. Que você fica leprosa. Para de falar maledicência, essa boca só fala mal da igreja. Mas Miriam sofreu as consequências, sofreu. Individualmente sofreu. Imediatamente ficou leprosa, irmão. E lepra era uma das marcas mais terríveis, era a condenação mesmo de Deus, era o castigo de Deus. Só que, sabe, 7 dias quem ficou parado? Todo o povo ficou parado. Por causa de um, todo o povo ficou parado. Quer ver outro? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler na minha versão, porque mas pode acompanhar lá, pode pôr NVI, não tem problema. Josué, capítulo 7. Presta atenção nisso, por favor. Mas os israelitas, eu vou repetir, plural. Os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Todo o povo, Deus está dizendo: olha, o meu povo, que eu tirei lá do Egito, o meu povo, que eu tirei do Egito, aquela geração morreu, mas eu estou dando a terra prometida. Josué agora, nessas conquistas, Deus manda dizer: o meu povo, todos violaram as instruções a respeito das coisas sagradas, consagradas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas. Ué, não estou entendendo. Ué, era plural? Não foi todos que violaram? Não foi todos que violaram? Não está escrito aí, irmãos. Os israelitas foram plural. Mas quem que pegou? Quem que pegou a capa, prata e ouro, que não era para pegar, que era coisa consagrada a Deus? Quem que pegou? Acã. O pecado de Acã trouxe juízo e muitas mortes no meio do povo de Deus. E Deus olha do céu e fala assim: o meu povo. Quando Deus vê o teu pecado, fala lá, a igreja, o meu corpo lá em Fernandópolis. Deus tem visão de corpo, de unidade. Por mais que a responsabilidade de salvação é pessoal, e vai ter castigo dos seus pecados pessoalmente, mas você faz parte de um corpo e não deixa de afetar esse corpo. E quando eles foram para a guerra, eles estavam ganhando tudo, Deus está dando a vitória de tudo, mas eles foram lutar com um inimigo bem pequeno de número de pessoas, e 36 soldados israelitas morreram. 36 morreram numa batalha que não era para ter perdido, mas porque havia pecado de Acã. Aí você vai lembrar que Paulo diz: por isso que há muitos na igreja de Corinto que dormem e outros que já morreram. A igreja estava fazendo algo que desagradava a Deus, e muitos estavam sendo já mortos sem Deus.
Olha a responsabilidade. Versículo 11, Israel pecou e quebrou a minha aliança. Olha só. Israel pecou. Acã tinha pecado. Irmãos, eu acredito que alguém ficou sabendo que esse Acã, não é possível que ele é um 007, até em filme vaza um negócio. Não é possível que ninguém viu que ele tinha escondido o negócio. Acho que a família dele sabia. Alguém deveria ter ficado sabendo e guardou o segredo. Eu não sei se foi esses 36 soldados que também morreu, não vou especular aqui não, para não ter problema de heresias. Mas Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Bom, enfim, vocês conhecem a história, não vou, senão a gente não termina a mensagem aqui. Aí Josué clamou a Deus e foi revelado, chamou Acã, ele falou: de fato pequei. Eu peguei uma veste babilônica, peguei prata, peguei ouro, eu escondi aquilo que Deus falou que era para consagrar tudo a ele, que não era para pegar nada. Eu peguei, está escondido debaixo da minha tenda, e aí trouxe a justiça. Josué disse a Acã: porque você trouxe, versículo 25, Josué disse a Acã: porque você trouxe desgraça sobre nós. Vou repetir: porque você trouxe desgraça sobre a sua vida. Foi isso que ele falou? Não. Porque você trouxe desgraça sobre a igreja. Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Irmão, presta atenção. Você, marido irresponsável, que vive nesse pecado escondido, você está pondo em risco você e toda a sua família. Olha para mim aqui, marido. Sabe esse zoião que você não consegue controlar? Você está pondo em risco você e toda a sua família. Sabe você, jovem, que não consegue controlar o sexo e fica fazendo antes de casar? Você está colocando em risco você e toda a tua posteridade depois. Por isso casamento arrebenta depois. Por isso que casamento lá na frente não dá muito certo, porque você fez tudo errado no começo e nunca se arrependeu de verdade, pedindo perdão para Deus. Sabe você, mulher, que é insubmissa, que não submete a seu marido, e já faz parte da sua vida isso. Você já até usa o nome de Deus. Não é que eu não sou submissa, é que eu tenho as minhas convicções em Deus. Mulher usa o nome de Deus para ser insubmissa. Sabe o que está correndo isso de você? Você ser apedrejada e toda a sua família morrer pelo seu pecado. Sabe o teu orgulho, a tua prepotência, a tua justiça própria, homem e mulher? Você está pondo em risco você e toda a sua família. E infelizmente a igreja também sofre com isso, porque nós fazemos parte de um mesmo corpo. Pode ser uma ferida no pé, mas todo o corpo sente. Que bom se pudesse tirar o pé, né? Às vezes precisa para que o corpo ainda continue vivo, mas o mal precisa ser tirado. O câncer precisa ser arrancado. O pecado hoje precisa ser arrancado da sua vida. E hoje vai ter fogo no altar para quem tiver coragem de se purificar, para poder sair daqui de maneira santa, para ser um instrumento de favor de Deus para a sua família e para esta casa, a comunidade evangélica de Fernandópolis. Chega dessa vidinha medíocre de crente que você está tendo. Hoje Deus marcou um encontro com você. Hoje marcou essa manhã para te trazer aqui, para te falar: hoje o meu fogo pode acender em você e te purificar por completo. Mas precisa ter coragem de chorar aos pés de Jesus. E Salmo 106, versículo 30 e 31, foi que eu li. O salmista faz menção de Números capítulo 25. Me permita mais um pouco, eu vou ler Números 25, eu preciso ler isso aqui. Enquanto estava acampando em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Não eram todos, mas alguns. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses. E o povo participou da festa e adorou os deuses em Moabe. Uma orgia diante de Deus. Uma das formas de adorar os deuses pagãos era fazendo um grande banquete, festa, comendo, bebendo e fazendo sexo. Inclusive, a grande a deusa
A Diana, um dos cultos deles, os profetas e as profetisas iam para o culto para ter relacionamento sexual. Isso é uma forma de culto a demônios. E tem crente que fica se relacionando sem se casar, sem a bênção de Deus. Entendeu? E vem para a igreja levantar a mão ainda. E adorou os deuses de Moabe. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor. E a ira do Senhor se acendeu contra o povo todo. O Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e mate diante do Senhor em plena luz do dia, para que a sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou ao juiz de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel, porque tem gente que vive no pecado e é desaforada ainda, como esse camarada aqui. Moisés falando que Deus estava trazendo juízo para se arrepender, ele pega uma mulher e entra na frente de Moisés, na frente de todo mundo, entra para a tenda para fazer sexo com ela. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu do meio do povo, pegou uma lança, pegou uma espada e correu atrás do homem até o interior de sua tenda e o atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então, aleluia, a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, já tinha morrido 24 mil pessoas. O pecado de alguns acarretou uma grande maldição no meio do povo todo. 24 mil pessoas morreram pela praga, pelo pecado de homens que decidiram, que Deus falou: não se casem com mulheres estranhas. E tem jovem, por favor, quantos jovens adolescentes tem aqui que não é casado, que está solteiro? Levanta a mão. Que não casou, já desquitou, mas é jovem. Preste atenção, eu vou te falar. Talvez está até do seu lado alguém aí que não vai gostar, mas casa com um homem, com a mulher de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. É muito claro. Irmão, o homem pode ser mais forte. Preste atenção, homem. É o que eu falo para meus filhos: casa com a mulher de Deus. Eu já estou orando para abençoada já. E minha oração é: Deus, afasta toda menina sem vergonha da vida do meu filho Caleb e de Josué. Bom, não estou brincando não, eu oro mesmo. Isso não é brincadeira, não estou aqui inventando não. Eu oro dessa forma. Falei: Deus, toda mulher da vida que quer roubar o coração do meu filho, eu repreendo. Eu não aceito. Coloca a mulher de Deus na vida dele. Como eu orava, irmãos, meus amigos não acreditavam. Eu falava para eles: quando eu achar a mulher de Deus, eu caso. Aleluia mesmo. E foi o que aconteceu. Totalmente diferente de mim. Mas quando eu achei essa benção, falei: é ela que eu vou. Uma coisa foi tão séria isso, que eu não queria nem beijar ela. Ela que me beijou. Agora contei. Irmão, eu tinha uma noção, não que eu era santinho, mas eu tinha uma noção. Falei: não, essa daqui vou ter que pôr ela numa redoma, porque essa é de Deus, eu vi a mulher de Deus. É por isso que a obra de Deus está se cumprindo na minha, na vida dela, na vida dos meus filhos, porque tem que ser assim. Mas esse povo, lembra de Sansão? O homem era forte, cara. O homem era bonito. Ele pegou um leão, rasgou assim, ó, como se rasga uma folha de sulfite. O homem era forte, pegou uma queixada de jumento. É igual o filme do Rambo. Lembra do Rambo, que esse filme? Que ele sozinho acabava com o exército inteiro. É mil soldados, ele acabava com tudo. Qual arma? Metralhadora. Não, queixada de jumento. Era uma dentada em cada um. Mas ele perdeu para uma mulher. Porque mulher tem um negócio, irmão. Se não for de Deus, ela acaba com o homem. Ela fica assim, ó. Fica ou não fica? Homem, fica ou não fica? Pode falar que é bíblico.
tua mulher não vai ficar brava com você. Fala com o pastor que é bíblico. Aonde que é bíblico? Lê a história de Sansão. Lê a história de Sansão. Tem 2 versículos que dizem assim, tanto de Dalila como daquela mulher que ele casou. Ele contou um enigma. Eu já estou até saindo aqui, irmão, mas alguém vai precisar escutar isso, não é possível. Quando ele casou com aquela mulher, que era filisteia, se eu não me engano, ele contou um enigma. Falou, olha, quem descobrir eu vou dar. Ia ficar rico, muitas vestes, ia dar muita coisa, né? E aí, aqueles homens falaram para a mulher dele. Falou, esse cara veio aqui, teu marido, para desafiar a gente, deixar a gente pobre. Vai lá e tenta descobrir o segredo, qual é o segredo do enigma, qual é a resposta. Não está certo o que ele está fazendo com a gente. Esse cara é estrangeiro que ele veio aqui. A Bíblia diz que a mulher dele foi 7 dias de festa. Se não foi 7, foi 6. Ela importunou o cara até ele não aguentar mais. Está escrito na Bíblia. Por isso que a mulher sábia e a tola derruba. E ele contou. Aí depois da Dalila, lembra? A mulher ficou. Você não me ama. Entendeu? Isso é pegadinha do inferno para jovem. Se você me ama, ela faz sexo. Então você não me ama. Não é verdade? E ela ficou na cabeça dele. Você não me ama. Porque se você me amar, você contasse teu segredo, onde está a tua força. E ele foi brincando. E como você que está brincando com o pecado. Vai brincando. Vai brincando. Não acontece nada, Deus é bom. Ele é bom não, ele é melhor do que bom. Ele é longânimo, exatamente. Mas, de repente, pode vir o juízo sobre você, sem que haja cura. Isso é um provérbio. Se eu não me engano, 29:1. Se estiver errado, você me perdoa. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrado de repente, sem que haja cura. É sério, irmão. Pecado é terrível. Nós não podemos tolerar na nossa vida. Nós precisamos acabar com ele. Então, nesse momento, Finéias. E eu disse no começo que eu sou como Finéias nesse domingo. Pelo pecado de alguns, muitos, mas muitos foram mortos. A nação de Israel era um povo só aos olhos de Deus. Versículo 10 e 11. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou-me a ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. A paixão de Finéias era a mesma paixão de Deus. Eu quero dizer para você, a mesma paixão que Deus tem por santidade é a minha, para a minha vida e para esta igreja. Eu não vou tolerar pecado. Nós não vamos compactuar com o pecado, porque eu quero ver o favor de Deus sendo liberado sobre essa casa de maneira sobrenatural. E eu estou declarando pela fé, pecados escondidos vão vir à tona. Ou você se arrepende e já confessa já, porque eu estou liberando essa palavra como profeta nessa casa. Pecados escondidos, como o de Acã, vai ser revelado, porque a glória de Deus vai ser abundante nessa casa. Chega. Primeiro que eu nunca fui conivente, mas às vezes a gente não fala tão declarado, aberto como eu estou falando aqui hoje. E é para você que está vindo à igreja faz 20, 30 anos, e aqui faz 9 ou 10, que nós vamos fazer 10 anos. Para você. Talvez já veio de outra igreja, né? Para todos nós, para todos, para mim e para todos. Estou dizendo para você, chegou o tempo de ver a glória de Deus abundante nessa casa. Milagres vão começar a acontecer hoje à noite, segunda-feira na reunião de oração. Muitas coisas vão começar a acontecer que não acontecia, mas vai começar a ser liberado o poder de Deus, porque nós decidimos ser um povo santo que agrada o coração de Deus. Finéias queria o bem de toda a nação. E por que você está pregando assim, pastor? Porque eu quero o teu bem, meu irmão. Eu quero que você vá para o céu, eu quero que você prospere, eu quero que você veja a glória de Deus, seja um agente de milagre e receba o milagre de Deus na sua vida. Não tem outra forma, com Deus é assim. Não tem barganha, não dá para ficar no meio termo, não dá para ficar com um pé aqui e outro lá. Não dá, precisa tomar uma posição. Assim como Finéias, Paulo também tinha paixão pela igreja de Corinto. Nós vamos falar isso domingo que vem. Salmo 106, 30 que eu li, diz: mas Finéias, porém, teve coragem de intervir para cessar aquela praga. Eu quero convidar os corajosos nessa manhã
que tem coragem de falar chega para o pecado, da vida errada, da vida dupla, acertar a situação, viver de maneira digna, acabar com orgulho, prepotência, parar de ser insubmissa, parar de não amar sua esposa, parar de justiça própria, tomar uma posição nessa manhã, dizer: fogo de Deus, vem me consumir, até que não encontre nada em mim, a não ser a tua presença na minha vida. Eu quero concluir dizendo, o Ministério Louvor bem rápido aqui. Você precisa pensar como parte de um corpo. Eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Pensa que você é uma pessoa sozinha, mas lembre, você faz parte de um corpo de Cristo. E principalmente dessa comunidade que você está frequentando, que você está vindo. Você que ainda vai ser membro da igreja, mas decidiu ficar debaixo dessa cobertura, você faz parte dessa igreja. Oficialmente a gente vai fazer isso depois da integração, mas você já faz parte da igreja. Você já decidiu estar debaixo dessa cobertura da minha vida, da vida da minha esposa como pastor. Então tenha atitudes certas. Entenda que você faz parte desse corpo, mas você não é a cabeça. Você pode dizer amém? Eu vou repetir, você faz parte do corpo de Cristo, mas você não é a cabeça. A cabeça é Cristo. Você precisa ser dirigido por Ele. E eu me levanto nessa manhã como Finéias, e eu decido pegar a lança ou a espada e matar todo o pecado dentro da igreja. Eu pego a espada agora do Espírito, eu pego a palavra de Deus e confronto todo o pecado da igreja. Quantos estão dispostos, junto comigo, a pegar na lança e matar o pecado da sua própria vida, e também não ser mais conivente com o pecado do seu filho, da sua filha, dos seus irmãos? E eu estou falando muito sério, uma palavra para líder de célula. Você, líder de célula, que às vezes é conivente, que sabe que o teu irmão está lá, uma vida, e você não tem confrontado. Você tem realmente passado a mão, ou permitido que ele vá na tua célula sem confrontar o pecado dele, sem confrontar uma decisão séria dele. Porque está legal, está enchendo a tua célula, porque senão vai diminuir pessoas. Essa palavra é para você. Essa palavra é para todos que decidem hoje falar: Deus, estou pegando a lança, eu vou matar esse pecado. E eu quero que a tua unção, o teu fogo venha me consumir todo o pecado, toda a palha, até que não sobre nada de mim. Quantos estão dispostos nessa manhã? Quantos foram confrontados pelo Espírito? Essa foi a tua oração no começo desse culto. E quando eu falo de pecado, olha para mim agora, eu quero olhar no teu olho. Quero que você olhe para mim. Quando eu falo desse pecado, eu não estou falando dos pecados escancarados. O pecado que todo mundo sabe que você faz coisa errada. Aqueles que é claro, eu não estou falando desses. Desse também é claro, esse aí não tem como negar. Mas eu estou falando daqueles que você já convive assim e nem considera mais pecado, como maledicência, como fofoca, mentirinhas, insubmissão conjugal, mulher, marido que não ama sua esposa, não trata com a parte mais frágil. Eu estou falando de pecados que para você hoje já se tornou tão habitual na sua vida que você não considera mais. Cuidado, porque é como um câncer. Ele vai acabar com você. Todo o corpo vai sofrer. E eu decido hoje, para que o corpo da comunidade evangélica de Fernandópolis, que representa o corpo de Cristo nessa cidade, uma parte desse corpo, eu estou pegando a lança e eu estou confrontando o teu pecado. Eu peguei a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estou dizendo para você: abandone esse pecado. Eu não compactuo com ele, eu não concordo com ele, eu não estou com você nesse pecado. Você tem que abandonar, você tem que confessar hoje, você tem que chorar aos pés de Jesus. Vida dupla, frieza espiritual, pessoas que não se envolvem na obra de Deus, religiosidade. Eu estou falando desses pecados que não chamam muita atenção das pessoas, não fica claro. Não é o adultério clássico, aquele pegou com a mão na botija, pegou, não estou falando desse. Esse está claro. Estou falando desse que você convive, você não concorda no teu coração, você não concorda com a igreja que você está. Lembra de Corá, Datã e Abirão? Lembra? Que se rebelaram. Às vezes você está numa igreja e se rebela. Melhor você sair, irmão, vai achar outra cobertura. Não fique numa igreja onde você não concorde, porque você vai trazer maldição para você, para toda a igreja e para a sua família. Você precisa entender isso. Então eu estou aqui com a espada afiada. Espero que você volte domingo que vem, mas se não voltar, eu prefiro agradar o meu Deus, porque eu quero ter um compromisso de levar você para o céu.
e não para agradar você. Eu preciso entender que nós precisamos povoar o céu. É o céu. E para ir para o céu, a igreja do Senhor Jesus, a noiva, tem que ser pura, santa, imaculada. Feche teus olhos. Se você quiser vir queimar aqui na frente, se você quiser pegar a espada e a lança, tirar o pecado da rebeldia contra a autoridade, da pornografia, da bebedice, de festas regadas por bebidas, músicas mundanas, piadas, homens que não têm vergonha, fica olhando semana inteira para coisa errada, depois vem levantar as mãos para o Senhor. Todos aqueles que o Espírito Santo falou e você quer ser um instrumento, como Finéias foi, para cessar a praga, para que o milagre continue acontecendo, para que a glória continue, que o favor de Deus seja liberado. Todos que estiverem coragem como Finéias para pegar a espada e atravessar esse pecado, estará sendo abençoado e abençoará toda a sua família, como foi Finéias e também a comunidade que você pertence. Aleluia. Está liberado para você vir diante do Senhor e confessar tudo aquilo que precisa.